A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma análise aqui de um pronunciamento do ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Cláudio Marsola. Os anciãos, aos poucos, eles vão mostrando o que realmente a congregação é, tá? Nesse discurso que eu vou colocar agora aqui para você ouvir, ele está fazendo apologia à ignorância, eles cultuam a ignorância, ou seja, para eles dizer que não tem conhecimento nenhum, que não tem estudo bíblico, para eles é bonito, isso para eles é como se fosse louvável, dá uma falsa ideia de que se ele não sabe nada, quer dizer que vai ser mais usado por Deus, né? Que é um absurdo, isso não tem lugar nenhum da Bíblia. O Espírito Santo não vai fazer nada com você, meu querido, que não esteja nas Escrituras Sagradas, ok? Então eu vou pôr a fala dele, é um áudio curto, e aí nós vamos fazer o comentário, ok? Segue aqui o áudio aqui do lado, ó. Vamos ouvir o Cláudio Marsola, ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, em pronunciamento num culto. Vamos ouvir. Para de Deus não há curso de oratória e nem escola para aprender a ser um pregador evangélico. A nossa escola e a nossa preparação é na oração e na obediência da palavra de Deus. Também o que faz um servo receber aquilo que ele deseja para servir o Senhor é a sua busca constante em oração e na leitura da palavra. Até temos uma crítica que diz que os crentes da congregação não leem a Bíblia. Isso nós precisamos reverter. Nossos irmãos a todos devem ter dedicação, buscar o Senhor em oração, nas noites, não só noite, a hora que pode. Primeira coisa aqui, começando pelo fim, ele acaba de assumir que os irmãos da congregação não leem Bíblia, ou seja, não têm conhecimento bíblico. Ele não negou. Inclusive, ele nem comenta, ele já entra pedindo para a gente mudar isso, ou seja, assume. Cláudio Marsola, de um modo velado, ele assume. Olha, inclusive tem uma crítica aí, dizendo que os crentes da congregação não leem a Bíblia, e isso nós precisamos reverter. O que o Marsola fez é exatamente na carta que o apóstolo Paulo mandou para Tito, capítulo 1, versículo 12, aonde o próprio apóstolo Paulo, ele também faz um comentário como esse comentário que o Cláudio Marsola fez, assumindo a crítica, assumindo e corrigindo. Foi igualzinho, eles assumem igual. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, ele diz mais ou menos assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí, no versículo seguinte, Paulo diz: esse testemunho é verdadeiro, ponto final. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé. Ou seja, Paulo, ele assume aquela crítica, né? Ele não fala, Paulo, ele não defende os crentes. Não, é mentira isso daí, tá? Eu os conheço. Não, o Marsola fez exatamente a mesma coisa. Existe uma crítica aí dizendo que os irmãos da congregação não leem a Bíblia. Nós precisamos reverter isso. Okay? Agora nós vamos fazer a análise do início, o início da fala dele, tá? Que é um dos maiores problemas que existe na congregação cristã no Brasil. Está justamente neste assunto que ele aborda, tá? Agora eu vou tocar de novo o áudio e eu vou pausá-lo para a gente poder falar sobre o que ele disse. Obra de Deus não há curso de oratória e nem escola para aprender a ser um pregador evangélico. A nossa escola e a nossa preparação é na oração e na obediência da palavra de Deus. Sem noção. Ele fala isso, sabe, como se fosse algo bonito. Os nossos pregadores não têm curso nenhum. Não tem escola, não tem, ou seja, eles não, a instituição não faz nada por isso. Ele apenas dá um conselho: gente, vão ler a Bíblia. Aí cada um lê a Bíblia do seu jeito,
né? Aí sai. Por isso que a congregação é esse negócio, cada um acredita numa coisa diferente da outra, tá? Porque não tem uma linha teológica, porque a congregação não adota teologia em nada. Teologia é tão somente o estudo, tá? O estudo não tem estudo de nada. E ele fala isso aí, tá? Com vanglória. Na congregação nós não temos curso de oratória nem de pregação evangélica, né? Por que não? Você acha isso bonito? Aí para ele dizer, aí ele diz, nós não fazemos isso. Mas como que a gente busca o entendimento? Na oração. Aonde está escrito isso na Bíblia, Marçola? Que você tem que buscar o entendimento na oração. Na Bíblia está recomendando ler. Você precisa buscar, você precisa ler para você entender as Escrituras. A oração é uma outra parte que não tem nada a ver com essa. É uma outra parte individual, você ali falando com Deus, né, pedindo perdão dos seus pecados. Agora, quando se trata de destruir o povo, vocês têm que acabar com isso, porque é isso que está acabando com a congregação. Primeiro lugar, vocês têm que adotar, a instituição é quem tem que adotar isso, tem que implementar algo para dar curso de teologia, né, para os seus pregadores e parar de colocar pessoas no ministério porque ele é bonzinho, ele tem testemunho e tal, e você não colocar ninguém que realmente tem afinidade com a pregação da palavra. Isso aí é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto importante, tem que parar com essa balela da pregação revelada na hora, né? Um pão quentinho que vai vir do céu. Para com essa bobagem. E é por causa disso que vocês sobem na tribuna sem saber o que vai pregar. Vocês não sabem o que vai ler. Você está a 1 minuto de começar o momento de ler a palavra, não sabe onde vai ler. O que você acha que vai vir daí? Muita bobagem. Por quê? Porque vocês inventaram na cabeça que nós não precisamos estudar, a gente não precisa ter curso de nada, nós vamos ficar lá no canto da parede, lá encostado na parede branca, e aí vai vir um twin na cabeça e eu vou ter tudo o que a igreja precisa. Isso é invencionice da cabeça de vocês. É muito melhor o pregador durante o dia, ele preparar a palavra, não, hoje a gente vai pregar isso daqui, né? Essa palavra é importantíssima, a gente vai pregar. Aí você prepara um esboço do lado, ou seja, as referências bíblicas daquele assunto, né? Você lê na Bíblia, mas do lado tem uma guia ali para te ajudar, né, a fazer os links das passagens bíblicas para você pregar uma palavra realmente, né, expositiva dentro ali do conteúdo bíblico. Entendeu? Ou seja, fazer isso com responsabilidade. Aí vai falar, irmão, mas aqui Deus revela a palavra. Meu querido, se você fizer isso, e se o Espírito Santo quiser fazer uma outra coisa, quiser que você pregue uma outra coisa, ele vai fazer. Mas pelo menos, se o Espírito Santo não se manifestar, você vai chegar ali no horário, você tem alguma coisa preparadinha ali, não vai falar tanta bobagem. Porque se nós conseguir gravar tudo que se fala nos púlpitos das congregações mundo afora, vocês vão ficar escandalizados. Porque são homens desprovidos de conhecimento bíblico na frente do povo. Pregando o quê? Nada. Por isso que as pregações deles são todas iguais. Porque são todos leigos que não sabem nada das escrituras. E aí o que ele prega? Ele vai pregar sempre do mesmo jeito, dizendo que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai virar cativeiro, que eu estou entrando na sua vida. Pega qualquer passagem bíblica que tem um personagem bíblico, ele substitui o personagem e coloca o CCBano ali, dizendo que Deus deu vitória para esse aqui da Bíblia, Deus vai te dar também. Esse aqui da Bíblia entrou no pátio do rei e tocou no cetro, você vai entrar no pátio e tocar no cetro também. Esse da Bíblia foi lá e derrotou um gigante, você também vai derrotar o gigante. É tudo a mesma coisa. Acorda! Até quando? Esse tipo de ensinamento é um absurdo, né? Vamos ouvir o restante. Também o que faz um servo receber aquilo que ele deseja para servir o Senhor é a sua busca constante em oração e na leitura da palavra. Olha só, aquilo que o servo precisa
para melhor servir ao Senhor, que eu vou dar um ponto de crédito aqui, que eu vou colocar na minha cabeça que você está falando de coisas espirituais. Joia? Não vou nem falar de eu preciso ter uma picape para servir melhor a Deus. Olha só, eu preciso ter uma picape, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser dono de uma empresa para servir melhor a Deus. É coisa que muitos recebendo fala aí, dá até. Eu não vou nem levar para esse lado. Vamos levar para o lado aqui que você está falando que vai vir na oração que precisa. O que o pregador precisa? Ele precisa de uma oratória. Ele precisa ele precisa dominar o assunto que está aqui para falar disso. Ele não pode falar da Bíblia se não conhece a Bíblia. Não é? Eu acho que isso é uma coisa óbvia, né? Uma coisa de princípio, de começo. É óbvio que eu tenho que ter domínio do assunto para falar dele. Mas na cabeça do Marsola, e está ensinando agora para o povo, isso é agora, 2022, tá? Maio, o que ele está dizendo? Que tudo que ele precisa para falar para o povo, vamos buscar na oração. É a desculpa esfarrapada da preguiça de estudar a Bíblia. Eles têm medo de usar essas palavras. Eles têm medo de falar estudar, eles falam examinar. Você sabe que se você for ver a etimologia das duas palavras, examinar é algo ainda mais profundo do que estudar. Se você chega com uma peça aqui, um carro quebrado, alguma coisa, você fala, eu vou examinar o problema desse carro, o que eu vou entender? Que você vai a fio e na minúcia. Tá? Então, eles têm medo de usar a palavra estudar. Não, escola de teologia, pior ainda, porque aí ia ser, né? Ia ter que ter uma mudança muito grande. Quem que ia ser o primeiro? Quem que ia dar aula? Não sei, mas é um problema que vocês arrumaram. Entendeu? O pior disso, gente, é você vir agora, depois de tanta crítica que vocês estão ouvindo, rapaz, e vir falar essa bobagem desse tamanho. Porque é uma bobagem muito grande. Né? É uma bobagem muito grande. Isso mostra o quanto a cabeça deles ainda é fechada. Porque ele fala isso, ele acha que esse discurso que ele está fazendo agora aqui é bonito e que ele vai sair dali, sabe, se sobrepondo. Não, aqui nós não temos curso de oratória. É por isso que fala tanta bobagem, meu Deus. Você, Marsola, falou que Jesus Cristo não reina. Que Jesus não entrou no céu, ficou sem graça para Dedéu no outro culto, foi lá tentar consertar com um papelzinho, escondendo o papelzinho na mão, que eu acho que estava ali a sua colinha do que você tinha que dizer, mas mesmo assim, por soberba, não teve coragem de pedir desculpa. E aí depois você também, Marsola, veio aqui dizer que quem não tem a vida material próspera não tem Cristo. Depois você falou de um modo autoritário, Deus perdoa, aqui você não configura mais. E o outro, os anciãos que está com você aí, seus conservos, que são presidenciáveis como você, dizendo que a coleta é santa e faz parte da salvação. Olha quanto absurdo. Vamos ouvir o restante. Até temos uma crítica que diz que os crentes da congregação não leem a Bíblia. Olha aí, ouça, ele falou, até temos uma crítica, ou seja, o que ele vai falar agora desconstrói tudo o que ele disse agora para trás. Ele falou, nós não precisamos estudar, a gente não precisa ter curso, a gente não precisa ter nada, que a gente vai ter tudo na oração. Ele está dizendo como se isso fosse algo concreto, um fato, ou seja, realmente os irmãos lá são muito sábios. Da onde veio? Essa sabedoria veio tudo na oração. Mas agora, ele acaba de confessar que não tem conhecimento bíblico, os irmãos da congregação, que você se inclui, o Marsola. Você é ou não é da congregação? Sou, né? Porque você fala os irmãos da congregação. E quando a crítica, que sou eu um dos principais da crítica aqui, né? Eu, junto com o Ricardo Adam, o Fernando, outros irmãos aqui, que a gente faz críticas firmes aqui, de quem que a gente fala que não sabe nada de Bíblia? São vocês, e principalmente você, Marsola. Aí ele fala que tudo vem na oração. Agora ele diz que não tem, ou seja, ele se desmentiu na mesma frase. Porque se você tem realmente, se você recebe toda essa instrução em oração, Marsola, você não precisava ter dito aqui que nós temos razão, que vocês não têm conhecimento bíblico, e você não precisava dar o conselho de que eles precisam ler. Você entendeu a controvérsia? Primeiro você falou, nós não temos estudo. Nós não estudamos absolutamente nada, né? A gente não precisa dessas coisas, porque
tudo que a gente precisa, a gente vai conquistar na oração. Aí passa o discurso, ele fala, mas estão dizendo por aí que nós não temos conhecimento bíblico, e é verdade, a gente não tem conhecimento bíblico. Por isso eu digo aqui para vocês, vamos ler a Bíblia. Ou seja, você, no final das contas, você acabou se autoconfessando um discurso. Dentro desse pequeno discurso, você conseguiu fazer com que ele fosse contraditório. Contraditório. Ouça, olha aí. Vou voltar só um pouquinho para a gente pegar o começo da frase que ele fala, que dizem que a gente não lê a Bíblia. Que diz que os crentes da congregação não leem a Bíblia. Isso nós precisamos reverter. Nossos irmãos a todos devem ter dedicação, buscar o Senhor em oração, nas noites, não só noite, a hora que pode. Gente do céu, você vê? Eles estão, ou seja, o perdido que eu falo, eles não sabem nem o que fazer mais para arrumar, para consertar. Toda vez que eles vêm na tribuna dar conselho, pessoal, eles falam bobagem. Para você ver que eles estão totalmente cego e perdido, né? Eles estão, a gente percebe que eles estão fazendo um certo esforço para não dar conselho nenhum mais, para chegar na tribuna sem precisar falar nada, simplesmente só dizer o que precisa dizer, né? Mas o Marsola, por ser o presidente, ele acaba sendo obrigado, cada vez ele dá um conselho a mais, falar uma coisa a mais, né? E aí tá aí, ó, tá? Se entregando. O Marsola acabou de entregar, o CCBN que entra aqui, falaram que não estuda a Bíblia, é mentira. Tá aí, ó. O próprio seu presidente de vocês assumiu isso. Ele assumiu que os crentes da CCB não lê Bíblia, não entende nada. Se não lê a Bíblia, é óbvio que não entende nada de Bíblia, né? E ele está dizendo para vocês ler a Bíblia, é assim, sozinho, né? Não precisa. A instituição, ela deveria tomar partido e formar centros de estudo para o povo, tá? Só que eu dou um conselho, Marcelo, o dia que vocês fizerem isso, vocês estão perdidos. Porque as pessoas vão acordar. Elas só estão aí. O CCBano que está me ouvindo aqui agora e fica bravo comigo é tão somente porque ele não lê Bíblia. O dia que ele começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus, ele acorda. Deus abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.